Tantos rostos, corações amigos, eu queria dar uma boa noite a todos, dizer da minha alegria, depois dessa pandemia, do isolamento, e de tudo que nós passamos, poder voltar aqui aos Estados Unidos, especialmente Orlando, aqui no Plenitude, e encontrar com todos, podermos compartilhar essas luzes que são da doutrina espírita. As luzes do Evangelho, a luz da doutrina espírita, é uma alegria enorme. Há 2 anos eu podia imaginar isso. Então me sinto muito feliz, muito honrado pelo convite do Plenitude, que a espiritualidade superior possa nos inspirar, nos amparar na condução dessas reflexões de hoje. Então, uma boa noite para todos. Boa noite a todos os amigos queridos, gente aqui de longe também. Eu queria começar com alguns dados do mundo, dados relacionados ao tema. Segundo um relatório da World Health Organization, em 2019, um em cada 8 indivíduos, ou seja, 970 milhões de pessoas no mundo vivem com algum tipo de transtorno mental. 2019. 970 milhões de encarnados. Após a pandemia da Covid-19, a WHO publicou um novo relatório saindo agora. Isso aumentou 25%. Nós já passamos de 1 bilhão de pessoas, de encarnados, com algum tipo de transtorno. Dentro da estatística, que predomina ansiedade e depressão. Por que eu trouxe esses dados? Porque muitas vezes, talvez até por retórica, talvez até para parecer um título bonito, Jesus, médico das almas, a gente fica imaginando algum tipo de intervenção do mestre. Mas se Jesus é um médico, qual seria a especialidade dele, né? Será que ele é ortopedista? Ortopedista. Será que qual a especialidade? E quando a gente observa em plena transição planetária, nesse momento que, sem sombra de dúvidas, é o mais desafiador, embora previsto. O último capítulo do livro A Gênese, da Codificação Espírita, já detalhava, e há uma mensagem no livro Obras Póstumas, nós vamos ter a oportunidade depois de estudá-lo com mais calma, e já dizia a marca da transição planetária. Sabe? Uma mensagem que Kardec deixou, recebeu, e depois foi publicada no livro Obras Póstumas, dizendo assim, que o número de suicídios se multiplicaria, inclusive entre crianças. E que a loucura, na época era a palavra, para transtorno mental, aumentaria de tal forma que muitas pessoas estariam mortas ainda vivos. Uma metáfora a todo o processo de incapacitação das pessoas em razão de transtornos de sofrimento da mente. Pensando nesse quadro, seguramente nós podemos dizer algo, mas ao invés de dizer, eu vou preferir citar.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo O Cristo Consolador. O Espírito de Verdade começa com a seguinte mensagem: como outrora venho aos filhos desgarrados de Israel, e começa a trazer a mensagem do Cristo Consolador. Em determinado momento ele diz assim: eu, jardineiro divino das almas, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Jardineiro, cultivo as almas. Essa mensagem me chamou a atenção. Ela me chamou a atenção há muitos anos. Eu então resolvi fazer uma pesquisa de opinião. Em Minas Gerais a gente chama de fofoca mesmo. Eu, aproveitando as palestras, sempre encontrei com pessoas muito discretas, anônimas, que conviveram com Francisco Cândido Xavier. Pessoas anônimas, pessoas que nunca apareceram, nunca se destacaram, ninguém sabe nem o nome. Mas eu sabia que eram pessoas que verdadeiramente conviveram com o Chico. E conviveram de uma maneira diferente. Conviveram na casa espírita, no trabalho, na rotina da atividade. E aí, eu pensando nessa mensagem do Espírito Verdade, que está no capítulo O Cristo Consolador, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, fazia, assim que eu tinha uma oportunidade, eu perguntava da sua convivência como trabalhador espírita. Veja, não é alguém que foi visitar o Chico. Era um trabalhadora espírita que convivia com o Chico no trabalho diário da casa espírita. O que mais te chamou a atenção? O que mais te chamava a atenção em Chico Xavier? Eu fiz essa pergunta para mais de 25 pessoas. Uma delas é uma família, que eu prefiro não citar. O Chico, quando ia a São Paulo, ficava na casa deles. E todos tiveram relatos unânimes. O que mais impressionava o Chico é que ele parecia entrar na sua alma. Então, ele entrava dentro da gente e você sentia que ele estava entrando. Que você sentia algo assim, ele estava subindo. Os pensamentos, os sentimentos, você percebia que ele entrou dentro de você. E era uma sensação assustadora. E depois disso, ele falava: minha filha, não é conveniente você pensar dessa maneira. Imagina. Não é assim como você está pensando. Mas um dos que mais me chamaram a atenção foi um jovem despojado, jovem mesmo. Eu acho que ele não tinha nem noção assim, do que era o Chico. Ele disse que saíram numa das últimas vezes que o Chico ainda podia andar e sair, fazer uma atividade externa. E tinha umas 40 pessoas, assim, dos trabalhadores. E ele estava no canto, assim. Ele estava passando por uma situação pessoal. E em determinado momento da caminhada, o Chico parou. Ele estava lá na ponta e falou assim: meu filho, não pensa dessa maneira. O relacionamento afetivo, meu filho, começou a falar. Aí ele ficou branco, todo mundo olhando. Ele leu meu pensamento agora. Se Francisco Cândido Xavier tinha essa capacidade, o que vocês pensam sobre Jesus, o governador espiritual do planeta? Então nós percebemos, no capítulo Deus, do livro A Gênese,
quando o Kardec vai falar sobre a providência divina. E o Kardec diz assim: muitos se espantam quando pensam por que Deus, na sua grandeza, se interessaria por questões triviais da nossa vida. E aí o Kardec começa a fazer uma exposição sobre o fluido cósmico. Ele diz, basicamente, eu vou traduzir, que nós estamos mergulhados na matéria cósmica, que é um dos veículos de transmissão do pensamento divino, e, portanto, nada escapa da supervisão divina. Mas lá há um detalhe, de que todos nós temos uma supervisão individual. Individual. É a sua vida, os seus pensamentos, as suas escolhas são quais pessoas irão cruzar o seu destino, que tipo de acontecimentos podem ou não surgir na sua jornada. Que tipo de situações podem vir a ocorrer no sentido de provas ou expiações? Porque algumas situações nós não temos estrutura espiritual ou psicológica para suportar. Ou pelo menos para sairmos vitoriosos. E como diz o ditado popular, Deus dá o frio conforme o cobertor, adaptando para o humano o ar-condicionado, de acordo com a temperatura. Tem que fazer uma adaptação desse ditado popular. Deus dá o calor conforme a potência do ar-condicionado. Há uma supervisão individual. Quando o Espírito Verdade diz, eu, jardineiro das almas, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos, significa que há um radar permanente sondando as nossas respostas íntimas. Esse raciocínio eu estou desenvolvendo para a gente entender que o assunto de médico das almas começa a ficar mais sério. Porque hoje o maior adoecimento é mental. Seja porque o adoecimento mental tem uma resposta mais explícita, agora na pandemia aumentou 25% os casos de transtorno de ansiedade. 35% os diagnósticos de depressão. Eu estou falando de transtorno de depressão que inabilita a pessoa para o trabalho. Não é uma tristeza de uma semana, nós estamos falando de transtorno de depressão. A pessoa não consegue mais viver. Mas nós temos outros casos, que são aqueles desajustes do equilíbrio psíquico. Que é quando você começa a alimentar uma impaciência e uma raiva inexplicável. Porque você não concorda com a conjuntura da sua vida. Você olha para a sua encarnação e você pensa, é um absurdo isso estar acontecendo comigo. É um absurdo eu ter que passar por esse tipo de revés, por esse trauma, por essa perda. Por quê? Será que Deus esqueceu de mim? Será que é verdadeira essa história de espiritualidade, de espírito protetor? Se é, por que eu estou passando por isso? E essa situação de inconformação, essa situação gera uma tensão psíquica. Em pouco tempo, a pessoa começa a manifestar sintomas que ela não liga a esse fato.
Outros começam a ficar extremamente preocupados, extremamente preocupados. Nós vimos, eu pude acompanhar, pude fazer atendimento fraterno durante a pandemia. Durante a pandemia. Amigas, amigos espíritas com pânico da morte natural por conta da pandemia. Veja, não há nada de crítica no que eu estou dizendo. E veja, quando a gente trata desse assunto, não julgueis. Atire a primeira pedra que tiver sem pecado. Não julgueis. Nós estamos diagnosticando, não julgando. Então, o medo da morte é um caso que eu atendi, uma trabalhadora de 35 anos, de ir a grupo, em atividade, pessoa séria, seríssima, ao grupo, 4 vezes por semana. Ela não conseguia mais sair de casa, nem para comprar o essencial. Ela morava sozinha, pessoa que não era casada, já tinha aposentado. Ela teve um síndrome do pânico. E chegou um momento que começou a ficar grave, porque ela não estava se alimentando, porque ela não queria, mesmo com máscara, com luva, ela não queria receber a entrega da comida. Então isso se manifesta. Mas nós podemos pensar em outros aspectos também. Comportamentos que nós vamos agregando ao nosso dia a dia. Um comportamento de agressividade, de destempero. Sabe quando está fora do tempero, né? Ficou pouco sal ou muito sal? Quando a gente fica destemperado, você não consegue mais usar as palavras com equilíbrio. Então, no início é assim, você não sabe se a pessoa está te ofendendo, se ela está reclamando, porque tudo que ela pede, tudo que ela dá um feedback, parece que é uma agressão. Porque a pessoa começa a perder medida. Esse adoecimento das relações começa a contaminar todas as relações da pessoa. Então nós temos essas coisas sutis. Sutis. Há um dado que é espantoso. Hoje, em cada 5 pessoas, 3 têm algum tipo de distúrbio do sono. Ele não consegue mais dormir. Não consegue mais dormir. Ou por preocupação, por N motivos. Aí depois você começa a ter infecções seguidas, síndrome do intestino irritável, queda de cabelo, alergias. Há uma mensagem do doutor Dias da Cruz. Está no livro Instruções Psicofônicas. Há uma outra também no Vozes do Grande Além. Uma delas é um psicofonia. O doutor Dias da Cruz, que era amigo do doutor Bezerra de Menezes. Trabalharam juntos, eram médicos, né? Amigos. O título da mensagem é Alergia e Obsessão. Processos alérgicos. E há uma frase que é contundente, ela é forte, muito forte. Então, quem não tiver muito assim preparado, ativa o modo aí do fone. Ele diz assim: em muitos casos, nossa doença é nosso comportamento. Fecha aspas. A frase não é minha, por favor. Dr. Dias da Cruz, Alergia e Obsessão,
instruções psicofônicas. Em muitos casos, a doença é o nosso comportamento. Quando eu li essa frase, aí eu compreendi. Jesus, médico das almas. Porque o Evangelho é um código moral universal. Agora nós já estamos começando a entender isso. Nós que não entendemos. Todo mundo sabe. Tem agora um telescópio aí novo, né? E ele está dando um banho na ciência, né? Porque a estimativa agora são de 2 trilhões de galáxias por hora, que é aquela fotinha, né? Que é 1 centímetro quadrado. Milhares de galáxias. 1 centímetro quadrado do universo. 2 trilhões de galáxias. Numa galáxia estima-se 200 bilhões de sistemas solares. Cada Sol com seu conjunto de mundos. Mundos primitivos. Um mundinho de expiação e prova. Porque não pode ter mais de um sistema solar. Porque nós estamos destruindo o nosso, imagina 2 planetas iguais a gente no mesmo sistema solar. Desequilibra tudo. Então não pode, é limitado. Então, acho que tem um limite a um planeta de expiação e prova no sistema solar. E aí as vizinhanças ficam assim. Por exemplo, acho que se a gente pensar em Capela, né? Na velocidade da luz, 300 mil km por segundo, você demora 42 anos para chegar. É longe mesmo para não ter contato. Você cerca o problema. Não é? Quando você coloca a coleira no pet, né? Ele pode ir até um certo ponto, né? Dali para frente já fica complicado. Esse é o universo. Esse universo grandioso possui um código moral. Esse código moral inclui pensamentos que são saudáveis. Pensamentos que estão conectados com a nossa estrutura psíquica. Vou explicar melhor. Nós temos sentimentos que são mais convenientes à nossa natureza espiritual. Nós temos condutas, atitudes, gestos, ações, decisões que são mais condizentes com a nossa natureza espiritual. E tem outras que não. Então, hoje, o que eu tenho constatado? Eu tenho constatado isso. Assim, ao vivo. Nós não temos estrutura para odiar. Então, eu não vou dizer para você assim, olha, não odeie, Jesus recomendou amar os inimigos. Não. Hoje eu já digo diferente. Eu digo assim, o médico das almas nos aconselha a não odeie. Porque nós não temos estrutura psíquica para odiar. Se você odiar, você vai adoecer. Você vai adoecer. Vai adoecer. Agora, lidando mais especificamente com casos oncológicos. Não todos, por favor. Podemos também generalizar, né? Tem múltiplas. Mas alguns históricos, o paciente chegam com um câncer na tireoide, um câncer de mama, outra coisa. São múltiplos fatores, tá, gente? Não quero que a gente... isso causou isso, né? Seria muito simbólico, não é tão simples assim, é uma rede de fatos. Mas
em muitos deles, você já pode perguntar assim, deu entrada, está fazendo uma química, está no tratamento, você já pergunta, você tem alguma história de mágoa? Tem. Quem? É meu ex-marido. Aí minha ex-mulher. Meu pai. E minha mãe. É minha irmã. É meu irmão. Tem 15 anos que a gente não se fala. Ah, tem 15, 20. Tem 20 anos que você não fala com seu irmão? Tem. Nós somos inimigos. Então aqui, veja como que a questão ficou mais profunda. Porque eu não estou dando uma receita para ele. Eu não estou dizendo para ele assim, ó, faça isso que eu acho que é melhor. Não é bem isso. Porque o que pode ser bom para você, pode não ser bom para mim. Aqui eu não estou falando de outra coisa. Aqui eu estou dizendo assim, se você pular em pé, do quarto andar de um prédio, pular em pé, é bom? Para o hospital, sim. Para você, não. Porque você não tem estrutura fisiológica, você não tem estrutura anatômica para fazer isso. Ninguém pula do quarto prédio em pé e sai ileso. É simples assim. É simples assim. Por que tem airbag? Porque é um acidente. Se você fizer isso aqui com o pescoço e voltar, você pode voltar paraplégico. Então nós estamos falando de estrutura. Nós temos uma estrutura óssea, uma estrutura de medula espinal. Nós temos uma estrutura que não permite determinados acontecimentos. Não permite. Não, mas eu sou americano. Não, eu sou japonês. Não, eu posso pular em pé porque eu sou do partido tal. Então eu estou dizendo isso porque nós estamos sabendo disso. O que nós estamos falando aqui não tem a ver com a cultura, não tem a ver com o idioma, não tem a ver com a etnia, não tem a ver com orientação sexual, não tem a ver com preferência cultural. O que nós estamos falando aqui tem a ver com estrutura. Nós não temos estrutura para odiar. Nós não temos estrutura para manter por muito tempo mágoa. Você consegue manter porque o organismo, a nossa estrutura psíquica, consegue remediar. Não é? É o caso do mineiro que fica sem vinho nos Estados Unidos muito tempo e vai no Cheesecake Factory. Exagera. Exagera. Não é? Mas o organismo está preparado. Esses exageros esporádicos, né? O organismo está preparado. O que o organismo não suporta é um exagero contínuo e habitual. Então, manter uma mágoa por anos. Mas tem mais. Tem mais. Trazer para as nossas relações um componente de arrogância e de agressividade. Por quê? Porque nós fomos estruturados para relacionamentos pacíficos e produtivos. A nova teoria é de que a evolução é feita mais de cooperação do que de competição. Os processos de cooperação são muito intensos. É por isso que agora a grande moda é o tal do good brain, né? Cérebro, intestino, microbioma, microbiota intestinal. O que é isso, gente? É um tanto de bactéria, um tanto de ser vivo que está dentro de você cooperando. Sem eles, você não está encarnado.
Então, na verdade, nós somos um corpo. Então, os velhos são os indivíduos egoístas que entram dentro da gente. Né? Percebe? Então, relacionamentos onde há cooperação, onde há reconhecimento do valor do outro, onde há uma comunicação pacífica e pacificadora, onde não tem egoísmo, arrogância, agressividade, isso produz saúde. Então, deixa eu dar um dado agora. Burnout aumentou. Aqui eu não sei os dados, eu não tenho os dados dos Estados Unidos da América. Eu tenho os dados do Brasil, aumentou 45%. Conselho Nacional de Justiça, vocês não sabem a quantidade. Dá para falar. Esses dados são oficiais. 60% das licenças de saúde em todos os tribunais de justiça do Brasil hoje, eu estou falando de todos, 60% das licenças de saúde são licenças psiquiátricas. Campeãs: depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout. Burnout é o seguinte: você está a 220. Você está a 220. Chega uma hora que apaga. Você simplesmente apaga. Eu tive um contato há 6 meses atrás com um neurocirurgião. E que, nas horas vagas, espírita, nas horas vagas, o hobby dele era tocar trompete. Trompetista profissional, uma banda, cara, tá bem. Tá naquele ritmo. Um dia ele chegou em casa, eu não sabia o nome dele. Assim, onde que eu tô? Não sabia, não reconhecia a esposa, não sabia o nome, não sabia a casa. Apagou. Apagou. Num esgotamento. E agora ele está num longo processo, a gente está acompanhando isso, ele está tentando, agora já está fazendo uma série de ajustes, né? Uma série de ajustes. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Olhai os lírios do campo, e como eles se vestem. E eu vos digo que nem Salomão, toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem colhem, e vosso Pai que está no céu as alimenta. Não tendes vós mais valor do que as aves? Tem um conselho de Jesus para a ansiedade no segundo da montanha. Então começou agora, está tentando recuperar o gosto, ele não consegue mais soprar. O pedro de sopro, né? Um Miles Davis aqui, o grande jazzista norte-americano, não consegue soprar. Não tem força. Não é força física, é força psíquica. Então há algo que é estrutural. É estrutural. E isso está no livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta assim, como nós vamos saber o limite? O limite entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E os Espíritos dizem, olha para nós. Quando você come em excesso, o que acontece? E esse foi um exemplo. Ou seja, você tem, eu sei, é chato, um estômago. Um estômago.
E já produz tudo isso, né? A gente encarna, né? Uns mais encarnados, outros menos. Né? No estômago. Tem um limite. É estrutural. E a lei moral decorre desse limite que a divindade estabeleceu para a comunidade universal dos mundos. E o Cristo se compadece do nosso adoecimento. E traz um código moral. Mas um código moral que foi obscurecido. Traz um evangelho que foi obscurecido por interesses religiosos, políticos, econômicos. E a mensagem foi soterrada. Foram necessários séculos de revolução planetária para que a humanidade, o sofrimento humano, pudesse chegar a um ponto em que nós, em função desse sofrimento, em função do cansaço, em função da exaustão, começássemos a buscar. E como diz Emmanuel, abre aspas, a bondade divina quer nos ajudar sempre. Mas nem sempre queremos receber o auxílio. Viu? Por isso, nos lembrou o codificador. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Fecha aspas. Emmanuel. Porque se tem coisas difíceis nesse mundo. Mas tem uma que eu considero impossível. Você ajudar alguém que não quer ajudar. Então, nós precisamos buscar. E essa busca, muitas vezes, ela nasce da saturação. Ela nasce do cansaço, da exaustão. Você escolhe mal. Decide mal. E fala, Deus, por que você fez isso comigo? E ele fala, não me põe nisso. Eu não tenho nada a ver com isso. Você decidiu sozinho. E teimosamente. Então, escolhas equivocadas. Comportamento equivocado. Equivocado não no sentido de que tem uma regra exterior. Não tem um livro. Né? No Brasil tem uma coisa curiosa, né? Os estabelecimentos comerciais têm que ter é sério, é lei. Tem que ter um Código de Defesa do Consumidor, um livro impresso. O Código de Defesa do Consumidor tem que estar ali. O estabelecimento comercial é obrigado a ter. Você já viu alguém? Pois não, o que eu posso fazer? Não, eu queria dar uma lida aí no seu Código de Defesa do Consumidor. Está lá escrito. Não é uma regra que está externa. O Evangelho não é um código que está escrito no papel fora de você. A lei moral é uma lei que está inscrita em nós. Então não é você contra alguém, é você contra você. Agora a gente começa a entender o Dr. Dias da Cruz. Em muitos casos, a nossa doença é o nosso comportamento. E você é o seu pior inimigo. Você é o seu pior adversário. E eu não entendo ainda, talvez seja uma característica dos mundos de expiações, de expiação e provas. Nós somos muito melhores em ser adversário do que em sermos colaboradores. Eu sou muito mais talentoso para ser meu próprio inimigo do que meu colaborador. Eu tenho talento para me prejudicar, vocês não acreditam. A gente se boicota, as coisas vão dar certo, você vai lá e faz tudo para dar errado.
Isso se mistura. Lá no pensamento e vida, então, pensamento e vida. O irmão nos diz que a vida de cada um de nós é reflexo do nosso pensamento. Até que um dia, abre aspas, no curso dos milênios, nos identifiquemos com a sabedoria infinita que constitui o pensamento de nosso Pai e nos integremos na vida infinita, que é o amor, que é a vida de Deus. Porque o pensamento de Deus é infinita sabedoria, a vida dele é um infinito amor. Porque se você for sábio, você vai optar pelo amor. Se você pensar melhor, se você refletir melhor, e veja, é verdade. No momento em que você é prejudicado, talvez você não consiga avaliar isso. Mas passam-se os anos, passam 3, 4, 5, 6, 7 anos. Até que chega um dia, você está sozinho, você diz assim, o melhor para mim é perdoar. Eu preciso me desfazer disso. Eu preciso me desfazer disso. Agora veja, desfazer como? Porque a gente imagina que o perdão, a gente imagina que é o seguinte, você escreveu no iPad e veio com a caneta e apagou. Não, não tem apagar. Não existe modo apagar. No teclado divino não tem delete. Não tem delete. Então você não esquece nada, você não apaga nada, você não refaz nada. Não. Entendeu? O que está feito, está feito. Não tem delete. É por isso que se a gente abre o livro Pensamento e Vida, Agenda Cristã, Evangelho segundo o Espiritismo, o que a gente percebe? Não há esse conselho. O conselho lá é mais ou menos assim, eu vou tentar usar uma metáfora. Uma metáfora antiga. Mas eu vou desdobrar. A vida é um livro. Ai, que maravilha. Todo dia você está escrevendo uma página. Que beleza. Só que você tem que aprender uma coisa. Nós temos que aprender algo. Encerrar capítulos. Fechar o capítulo. Então chega uma hora que você fala assim, acabou, isso aqui acabou, deixa eu encerrar esse capítulo. Coloca um ponto final, vira e começa um novo capítulo. Veja, você não vai apagar. Não tem essa possibilidade. Se você escreveu o capítulo 34, é eternamente, permanente, o capítulo que você escreveu. Está escrito. Nossa, não sei se eu fico feliz ou triste com essa notícia. Feliz. Por que feliz? Porque tem infinitos capítulos pela frente. Uma vez uma pessoa perguntou para o Vinícius de Moraes, espirituoso, né? Perguntou para ele assim, qual foi a melhor música que você já fez? Na sua opinião, sua melhor música? Você assim, a que eu vou compor. Inteligente, né? A que eu vou compor. Qual o melhor capítulo da sua vida? O que você vai escrever ainda? Por isso que André Luiz diz uma agenda cristã. Tenha paciência.
Você já viveu milênios incontáveis e tem a eternidade pela frente. Sabedoria. É sabedoria. Então eu preciso aprender a encerrar capítulos. Encerrar capítulos significa perdoar. Porque eu falo assim, ok, sim, me prejudicou, eu perdi, ok, tá certo. Esse é qual capítulo? Ah, esse é o 1030. Perfeito, 1030 não agora. 1031. Eu tenho que encerrar. Ah, mas eu estava morando no Brasil, aí eu vim para os Estados Unidos. Você estava morando no Brasil? Era capítulo 42. Você está agora no 55. Fecha isso. Fecha isso. Não sei. Seu próximo capítulo pode ser eu morava na Terra. Acredite, tem alfândegas piores. Então, quando nós nos interiorizamos e pensamos nisso, o Evangelho ganha uma clareza que é a clareza do Consolador prometido. O Consolador prometido, a doutrina espírita, libertou de verdade. De verdade. Veja, aqui não é uma crítica. Nós não estamos criticando o templo, nós não estamos criticando nenhum ritual, nós não estamos criticando nenhuma estrutura hierárquica e sacerdotal, porque é o seguinte, se Deus permitiu, quem sou eu para proibir? Entenda isso. Deus é soberanamente justo e bom e todo-poderoso. Se está acontecendo no mundo, na pior das hipóteses, Deus está tolerando. Não seja você o intolerante. Porque você não sabe nem 20% da história. Você não sabe da história. Nós temos esse caso. Ai. O tempo está seco. Essa daí eu não estou. Costumo tomar água assim na palestra, não vai estar um pouquinho, né? Bom, tem um livro que chama Sexo e Destino. E um outro, Entre a Terra e o Céu. Ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Está na série André Luiz. Ali tem duas histórias, mas tem uma que me interessa muito especialmente, que é a história do livro Entre a Terra e o Céu. O livro Entre a Terra e o Céu começa com a oração de uma criança. A mãe dela havia desencarnado e ela fica pequenininha e o pai se casou pela segunda vez. E veio essa madrasta, né? E aconteceu um fato muito triste, que o irmãozinho dela mais novo morreu afogado no mar. Tudo indicava uma negligência dessa madrasta. Então, essa madrasta, depois desse fato, adoeceu gravemente. O livro começa assim. Desculpa, gente, estou dando spoiler. E aí a criança, que era uma criança diferente, um espírito diferente, ligado à colônia nosso. Essa criança faz uma oração para a mãezinha dela. Ela reza pedindo para a mãezinha dela ajudar. Só que tem um detalhe.
A mãe era obsessora. A mãe tinha ficado muito revoltada com esse processo de negligência. Mas aí tem um tanto de coisa, né? Já tem um ciúme. Não é fácil, né, gente? Tem coisas que não são fáceis. Mas é um processo longo aí. A mãe era obsessora. Então a filha fez a oração para a obsessora ajudar. E a obsessora estava ali. O propósito dela era desencarnar a madrasta. Trazer ela para o mundo espiritual, porque é aí que ia começar mesmo a vingança. Quando ela faz essa oração, a oração chega no Clarício. E o caso sensibiliza. O caso sensibiliza, como nos diz Maria Dolores, porque nas alturas, no coração das alturas, Deus trabalha. Deus também espera. Bom, o mais elevado do mundo espiritual é um coração. Não é uma máquina, gente. Quem governa é o amor. Então aquela oração sensibilizou. O Clarício se afasta das atividades como ministro do nosso lar para se dedicar a esse caso. Pessoalmente. E aí nós estamos na cena disso. Porque quem que vai conversar com a obsessora? A avó. Tá bom. Uma hora que a avó pegou, deu bastante spoiler, né? Nossa, que triste. Mas o filme é antigo, né? A avó chega assim: minha filha, você é uma mulher ou uma louca? Minha filha, você é uma mulher ou uma louca ferida? Toma um susto. O que é isso, minha filha? E a gente vai entender o caso. Gente, o caso é de uma complicação. Então o que é de uma complicação? Eu vou tentar resumir aqui. É mais ou menos assim. Você fala assim: nossa, coitado do fulano. Você viu o que esse clã fez com ele? Eu vi. Nossa, coitado. Meu Deus. Aí você dorme, vai para o mundo espiritual e você fica tão aflito, você pergunta, né? Pergunta para o pessoa: nossa, o que aconteceu com você? Lá no grupo, plenitude, o que é isso? Você viu o que fizeram? O que a pessoa fez? Falou assim: olha, a história é mais complicada. Complicada? Como assim? É porque é o seguinte: tem um jogo aí, tem um placar. Ele está sendo ferido, ele já foi ferido 76 vezes por essa pessoa. Essa é a 77. O quê? Isso já aconteceu 77 vezes? É. Mas como é que permitiu isso? Não, ele está ganhando, porque ele já fez isso há 80. Bom, uma hora um vem e acaba com o outro, outra hora o outro vem e acaba com aquele. Eles estão trocando. Quando que acaba isso? Quando que acaba? Quando eles aprenderem a encerrar o capítulo. Encerra o capítulo. Perdoa, entrega para Deus. Só tem um juiz. É Deus. Só tem um juiz. Entrega para a justiça divina. O mundo está cheio de injustiça, não tem nenhum injustiçado. Então você encerra o capítulo.
E segue adiante. Acredite, se você fizer isso, você fez uma coisa engraçada. Toda vez que você odeia, tem uma algema numa mão sua e o outro lado da algema na mão do outro. Aí você vai perguntar, por que alguém não vai e abre a algema? Porque só tem duas chaves. Uma está na sua mão, a outra está na mão do outro. Então você está com uma chave numa mão e uma algema no outro. Aqui está algemado. O outro está com a algema na mão e a chave. Só tem duas chaves. O que você faz? Engole a chave. Isso é perdão. Perdão é quando você pega a chave e fala assim, olha, tá muito bom te odiar. Mas chega. Abre a algema. Fui. Tá achando que perdão é um presente que você dá pro outro? Você está achando que você é o juiz do universo? Que você que aplica a justiça divina? Não. Não. O perdão é o seu passe livre. É o seu passe. Você passa e a cancelinha abre. O perdão é para você. Porque o outro fala assim, mas você não vai me odiar mais. Eu falo, agora é você e Deus. É você e Deus. Você é filho dele, você é filha dele. Olha você e Deus. Tem um amigo que diz assim, me inclui fora dessa. Não é? É isso. Então, nesses processos de vida, a gente entende que o Cristo é o médico. Por quê? Depois dessa conversa da avó, a mãe perdoou. Ela falou, filho, você não está entendendo. Você está se sentindo vítima. Se eu abrir a história aqui, você não vai mais se sentir vítima, não, hein? Eu sou sua avó. Não me faça abrir essa história. Você não vai gostar. Porque você não tem ideia da história toda. Então as histórias são longas, elas são complexas. O que me lembra, e quem me contou foi ele, né? Está no mundo espiritual, Arnaldo Rocha. Depois de uma atividade no União Espírita Mineiro, a gente saiu para comer uma pizza. E aí ele me contou espontaneamente, né? Ele tinha passado por uma situação difícil, muito complicada mesmo no trabalho. E ele estava muito triste, muito triste. Foi uma injustiça. Uma injustiça na visão dele. Ele foi. Pedro Leopoldo já viu meio dele, você sabe, de Belo Horizonte, Pedro Leopoldo. Assim, se eu não me engano, na quinta, e ficava lá sexta, sábado, e voltava. E de trem mesmo. O trem verdadeiro, aquela coisa que anda no trilho, né? E aí, e aí chegou triste. É a sabedoria do Chico, né? Chico chamou ele para caminhar. E o Chico tinha essa característica, gostava de fazer assim com o bracinho, né? Vai caminhando. E aí? Ele não aguentou, não é dele, né? Eu fui contar. E o Chico ouvindo. E aconteceu. Ele acabou de contar a história. Eles andaram ainda mais uns 2 minutos. O Chico em silêncio.
carinho no braço dele, por causa do respeito à dor. Nós temos que ter respeito pela dor. A dor precisa ser respeitada. Depois do 2 minutos de silêncio, o Chico virou e falou assim: ô Naldinho, eu estou tão feliz. Aí ele falou que olhou para o Chico. Nossa, Chico, feliz? É a primeira vez que você só apanha. É a primeira vez que você só apanha. Estou tão feliz. E todas as outras você mais bate do que apanha. Essa você só está apanhando. Está festa no mundo espiritual. É a história toda. A outra foi com Quincas. Quincas Veloso, meu pessoal, que ele autorizou. Né? Estarei com ele, um monte de café. Ele autorizou contar a história. Quincas Veloso, escritório de contabilidade, Uberaba. Chegou de manhã para trabalhar no escritório dele. E tem uma coisa curiosa, né? Os ladrões levaram tudo. Tudo que tinha de dinheiro. Naquela época, né? Escritório antigo, de contabilidade, não sei. Levaram tudo. Mas não só levaram. Destruíram tudo. Então, quando ele chegou, imagina isso, que sensação, né? Chega no seu local, na sua casa, é muito doloroso, né? Ficou chocado, assim, perplexo. A barbaridade. Não é nem o mal, é a barbaridade. A barbárie. Que é o que nós estamos vivendo hoje no mundo. Já não é só mal, é a barbárie. E aí à noite tinha reunião com o Chico. Ele chegou daquele jeito, né? Triste. Quando ele chegou, o Chico abraçou ele. Não, meu filho. O que aconteceu? Ele contou a história. O Chico abraçou de novo. Sentiu aquela vibração, né? Invadindo a alma, assim, uma luz. Como se não tivesse nada acontecido. Né? Envolveu com aquela vibração. Aí ele olhou nos olhos do Quincas e falou assim: ô meu filho, é tão bom devolver. Você está achando que tiraram de você? Você está devolvendo. É tão bom devolver. Porque se a nossa doença é o comportamento, é difícil a gente perceber a lesividade do nosso comportamento quando você é quem está batendo. Porque eu estou usando a expressão bem do futebol americano. Batendo. É difícil. Porque quem bate sempre esquece. Não é verdade? É difícil. O seu comportamento é lesivo, o seu comportamento é inadequado, o seu comportamento é um atestado de desequilíbrio, mas você não percebe por uma razão muito simples. E a razão é: quem está batendo é você. Então, Código Penal da Vida Futura. Toda vez que um comportamento meu gera um mal, e o mal é um prejuízo do outro. Porque o mal nunca é um prejuízo imediato para você. Para você é bom. Para você é bom. Tem até aquela história.
dois ladrões, eles se encontraram. Tinha muito tempo que eles não se viam. Aí ela falou, nossa, que saudade de você. Vamos tomar alguma coisa? Aí eu falei, de quem? Então, o mal, muitas vezes, para quem está praticando, é ganho. Então, o Código Penal da Vida Futura, ele estabelece 3 etapas que não necessariamente elas são sequências, não, elas podem ser concomitantes. Mas elas são 3 etapas para corrigir o mal praticado. A primeira é arrependimento. Arrependimento no sentido de mudança de mentalidade. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer. Eu preciso reconhecer que o meu comportamento não é bom. E isso é difícil. Porque às vezes quem mais fere acha que está certo. A pessoa está convencida. Nossa, mas você é tão agressivo. Eu? Não, eu sou sincero. Não, você não é sincero. Sincera é 2.000 milhas antes. Você já passou 2.000 milhas da sinceridade. Não, eu sou autêntico. Não, autêntico é outra coisa. Você é violento. Então, o primeiro elemento que precisa ocorrer é eu preciso ter uma visão sábia e reflexiva do meu comportamento. Eu preciso olhar e falar assim, nossa, gente do céu, por que eu falei assim? Por que eu fiz isso? Isso é errado. Essa é a primeira coisa. Por que é a primeira coisa? Porque senão você não para. O comportamento não cessa. Não cessa. Ele se torna um hábito. Porque no fundo, você não acredita que é um mal. A pergunta é, e essa é a pergunta da evolução espiritual, quanto tempo você demora para reconhecer que um comportamento seu é mau? 20 encarnações? 3.000 anos? 5.000 anos? Um dia? Um livro? Uma palestra? Uma palestra pode ser suficiente para alguns. 20 vidas podem não ser necessárias, podem não dar conta de fazer alguém reconhecer. Não, isso não é adequado. Isso não é adequado. Então é a mudança de mentalidade. O que está lá está arrependimento. No Evangelho é arrependimento, mas a palavra, na verdade, que está lá no original do Evangelho é metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade. Eu preciso mudar a mentalidade. Esse é o primeiro ponto. Aí tem o segundo. Reparação do mal. Reparação do mal. Porque assim, eu causei prejuízo. Quem que vai repor o prejuízo? Eu. É educativo. Percebe? Não é assim. Eu vou agora pegar essa água e eu vou derrubar ela toda aqui. Quem vai secar? A outra pessoa. Deus seria soberanamente justo se ele permitisse isso? Não. Então a nossa situação é assim. Vou jogar essa água aqui. Vou jogar. E aí os amigos espirituais estão olhando e falam assim, meu Deus,
Ele não sabe que é ele que vai julgar. Perceberam? Perceberam? É Jesus na cruz, falando assim, Pai, perdoa. Eles não sabem. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão achando que alguém vai limpar. Não. É você. Reparação do mundo. Mas não acabou. Tem a expiação. Hã? Não. Está errado. Está errado. Espera aí, abre-se o céu e o inferno aí. Código penal da vida futura. São só duas coisas. É mudar a mentalidade e reparar o mal. Está errado. Não, tem a terceira. Expiar. Bom, mas eu já reparei o mal. Eu já mudei de mentalidade. O que é expiar? Trocar de lado. Eu vou tentar dizer isso usando uma pimenta mexicana. Hoje você está democrático, amanhã você vem republicano e vice-versa. Você troca de lado. Porque só há aprendizado evolutivo quando eu vivencio a experiência do outro que eu feri. Tem uma obra artística, é um gênio, né? É um escritor brasileiro chamado Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna escreveu uma obra que é uma obra-prima, chama O Alto da Compadecida. Alto é processo, né? O processo da compadecida. A compadecida é Nossa Senhora. E tem uma hora que um lampião lá, né? Os capatazes do lampião, tá com a espingarda assim, porque o lampião pediu para matar o padre. Então ele colocou o padre, e está com a espingarda, e está assim. Ai meu Deus do céu, matar o padre dá um azar. Aí o padre fala, sobretudo para o padre. Perceberam? Então, a peda, veja, é pedagogia divina. A pedagogia divina, ela te coloca na situação contrária. Olha, isso é o que causa mais dor na gente. É o que causa mais dor. É o que causa mais dor. Porque você experimenta hoje o desamparo que alguém experimentou um dia por causa de você. Você experimenta hoje a dor que um dia você causou. Você fez alguém sentir. Porque a lei, na sua sabedoria, ela inverte assim. Não com a mesma pessoa, hein? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. É assim, hoje você está nessa posição. E você se comporta. E gera o mal. Amanhã, você vem numa outra posição em que você é quem vai receber aquele gênero de mal. Então, voltando no caso do Quincas, essa sensação de chegar do escritório daquele jeito, de devastado, essa sensação de perda, foi a sensação que um dia ele causou em alguém. Isso é tão educativo, você fala assim, eu não desejo isso nem com o meu inimigo. Assim. Aí você aprendeu.
Então existe uma fantasia que é o negócio de anjo caído. Gente, não tem anjo caído, esquece isso. Porque anjo está saturado do mal. Você fala para ele praticar o mal, ele fala assim: meu filho, vou te levar para o médico das almas, te tratar. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Aqui todo mundo já teve Covid, meu filho. Aqui no mundo celeste todo mundo já teve Covid. Aqui a gente sabe. A gente sabe tudo das consequências do mal. Por isso que ninguém aqui quer nem pensar no mal. Perceberam? Por conta desse processo educativo, da troca, em que nós ocupamos posições onde você vai perceber a essência do mal. O mal é muito ruim, sobretudo quando ele é em você. A expiação, portanto, é esse processo. Então veja, para encerrar. O médico das almas é jardineiro divino mesmo. Mas a escola não tem paredes. As lições de Deus para todos nós estão no mundo. No mundo. Todos nós estamos sendo evangelizados no mundo. Evangelização na casa espírita é repetição da lição. Quando você ingressa na casa espírita e participa da evangelização, da palestra, então, isso é o mapa mental, é o resumo. Então nós estamos aqui hoje só resumindo. Porque a evangelização se dá na rua, é fora, é na vida. Deus evangeliza na nossa vida. A família que você nasceu, as condições de saúde, todas as condições da nossa vida são elementos evangelizadores da nossa alma. Então eu gostaria só de terminar com uma reflexão. Os saudáveis não estão na terra. Quando Jesus fala assim, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra, não ficou ninguém. Não ninguém. Ficou só ele e a mulher. Os espíritos saudáveis são espíritos puros e eles habitam os mundos celestes. Com isso, nós temos duas condições na Terra: os doentes e os convalescentes. Vamos ter um pouquinho de amor uns com os outros? Vamos ter um pouquinho de compaixão? Um pouquinho de benevolência? Um pouquinho de benevolência? Um pouquinho de indulgência? Um pouquinho de perdão? Porque quem vive com você ou está doente ou está convalescente, acabou de sair da cirurgia. E a finalidade é a cura. É a cura. A Terra é mais um hospital do que um presídio. Porque, como nos diz Emmanuel, um dia nós vamos compreender que o mal é uma doença.
E se você encontrar alguém que está procurando a doença, tenha paciência. Tenha paciência. Ele não sabe ainda, mas ele vai para o UTI. Ele só não sabe ainda. Às vezes a gente está saindo da UTI e triste porque o outro está indo para a UTI. Deixa, não saindo de lá. É construir. Uma coisa é diferente. Nós temos um médico das almas. E temos a receita. E se você pensar um pouquinho, você já tem o diagnóstico. A natureza das nossas provas e expiações dão notícia do nosso adoecimento. Nós já temos o diagnóstico, temos a receita. Agora, obediência e resignação, tomar o antibiótico. Plenitude, muito obrigado. Até amanhã. Deus quiser. Amanhã é pau.